Graça e paz, feliz sábado, que Deus abençoe a todos vocês, você que está nos acompanhando através do canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube, Deus lhe abençoe, você que nos acompanha através da página no Facebook, da rádio web Falando de Cristo na Estrada, Deus abençoe, você que está também seguindo no YouTube Adventistas Rondônia, que Deus abençoe a todos vocês. Primeiro eu quero conversar, igreja me permita conversar com quem está em casa. Deixa eu fazer inveja para vocês, tá? Eu estou em União Bandeirantes, perto da capital de Rondônia, Porto Velho. Aliás, aqui é um distrito de Porto Velho, né? Um bairro, talvez o bairro mais distante de Porto Velho. E acredite ou não, aqui tem mais de 20 mil pessoas, tá? Morando aqui nesse distrito. E aqui tem duas igrejas, a Adventista Central e a igreja aqui dos imigrantes, tá? Estou longe de casa, longe da dona Vilma, mas esta semana ainda estarei retornando para casa. Então você que nos acompanha através do YouTube, através do Facebook, eu quero levar para vocês esse abraço da igreja Adventista do Sétimo Dia, imigrantes aqui de União Bandeirantes, tá? E agora eu quero conversar com a igreja e conversar também com você que nos segue, porque nós que decidimos aceitar o convite de Deus para ser evangelista, nós perdemos a autonomia do que pregar, tá? Perdemos a autonomia do que pregar. Eu sou apaixonado pela escola sabatina, tanto é que a escola Viva, eu mandei fazer todas as cores de camisetas possíveis. Sou apaixonado pela escola sabatina. Então, uma época, Deus pediu para que eu pregasse os temas da escola sabatina. Por exemplo, nós tratamos a temática é os saltérios, salmos. Se eu fosse pregar há tempos atrás, eu iria pregar sobre a lição. Eu ia se aprofundar um pouco mais, ou tentar clarear um pouco mais sobre a lição. E um dia, a igreja, como vocês fizeram aqui, escolheram os líderes e me escolheram como diretor de lar e família. Vilma, minha esposa e eu, somos diretores de lar e família. Como eu viajo, não consigo fazer todas as programações, Deus falou, você vai pregar sobre a família. A família é base de tudo, criada por Deus, instituição sagrada, instituição divina. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado. E Deus fala, olha, a família está sendo atacada. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Agora, se a família vai mal, a sociedade vai mal, a igreja vai mal. Pregue sobre família. E lá estou eu pregando sobre família. Um belo dia eu estava na igreja Boa Vista, lá em Rolim de Moura, orando, como a gente faz ali, fica em oração para começar falar sobre família. Deus falou, olha, veio na minha mente aquela impressão, você vai mudar a sua pregação. Você vai pregar por que eu preciso aceitar Jesus. Por que as pessoas precisam aceitar Jesus? E eu questionei, né? Eu sou muito questionador. Senhor, mas o senhor me falou para pregar sobre família? Então, aqui, ó, se o irmão conseguir abrir as playlists, ali tem, falando de família. São vários temas. Se você está interessado em ter um lar feliz nos moldes de Deus, está ali. Eu não sei se o irmão consegue captar, quem está em casa. Não preciso, quem está em casa já sabe, né? Falando de família, são vários sermões. Nós temos uma campanha de oração. Na igreja, é a playlist que eu vou postar o vídeo de hoje. Na estrada, quando eu filmo alguma coisa interessante na estrada. E lições da Bíblia, 146 vídeos. Lições da Bíblia são estudos, esse último estudo foi feito aqui em União Bandeirantes. Então Deus falou, e aí, eu não sei os desígnios de Deus. Hoje, eu vou pregar nessa igreja o último sermão dessa série. E eu falava com a Devan e a Raquel, não sei qual é o próximo tema que Deus vai me pedir. Até agora ele não conversou comigo. O que eu vou pregar na próxima igreja que eu for convidado a levar a mensagem. Então, por favor, naquela playlist, na igreja, os últimos 4 sermões fazem parte dessa série. Por que eu preciso aceitar Jesus? O que significa isso, né, de eu aceitar Jesus? Por que eu preciso
permanecer ligado a Jesus como ligado à figueira para produzir frutos. E o último tema que eu preguei foi pesado: se perdendo com Jesus no coração. Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro e ceio com ele, e depois ele vai cear comigo. Muitas pessoas abrem a porta para Jesus entrar, permite até que eles façam a ceia com ele, mas depois ele despede Jesus como um hóspede indesejado. Ele não vai cear com Jesus, porque quando você serve para Jesus a sua ceia, é as suas regras, o seu alimento, é o seu horário. Mas quando você ceia com Jesus, ele é a autoridade, agora é a maneira dele. Foi o último tema. Quem tem a Bíblia, diga amém. Você que está em casa também pode pegar o seu dispositivo eletrônico aí. Você tem a Bíblia, ou pega a Bíblia física, que é melhor mesmo. E vamos orar, vamos falar com Deus, porque o tema de hoje é: por que eu preciso ser batizado? E eu refiz esta semana 3 vezes esse tema. Eu já tinha e refiz, peguei uma mensagem do Ted Wilson e falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? E aí chegamos a essa conclusão. O que eu vou pregar hoje aqui: por que eu preciso ser batizado? Tem alguém esperando o batismo aí na igreja? Tem alguém que não é batizado? Quem não é batizado ainda, levanta a mão aí. Quem não é batizado ainda? Já é batizado. Quem não é batizado ainda? Você que está em casa ainda, você já foi batizado conforme Jesus foi batizado? Se não, preste muita atenção. Mas o tema vai falar também com quem já foi batizado, com quem é batizado, tá? Vamos orar? Aí do jeitinho que você está, eu vou ajoelhar, mas você pode ficar do jeito que você está para a gente falar com Deus, porque o tema, como eu disse, talvez para alguns seja pesado, né? Mas é a palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós iremos abrir a sua santa palavra agora, que não fale o eu, Vanderlei, mas que o Espírito Santo use a minha voz, esse som, essa rede social, para chegar até as pessoas. E que o seu Santo Espírito leve essa mensagem aos corações e que faça as transformações necessárias para que essa mensagem seja aceita, praticada, Senhor. É isso que eu te peço hoje, e que nos ajude aqui também a praticar o que nós vamos estudar, em nome de Jesus, amém. Amém? Por que eu preciso ser batizado? Abra a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 6, e eu vou fazer uma leitura longa hoje. Romanos, capítulo 6. Vamos fazer uma leitura longa. E esse é o meu texto preferido, Romanos, capítulo 6. Meu texto preferido da Bíblia. Deus é bom. Você que está em casa, quando eu falar amém, glória a Deus, pode falar também, tá? Romanos 6. Que diremos então? Igreja, muita atenção nessa passagem de Romanos 6. Você que está em casa, leve isso a sério, tá? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele.
Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. E ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. E então? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum! Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim nesse caso é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém! Amém, igreja! Glória a Deus, aleluia por esse texto. É o texto mais fantástico que eu vi na Bíblia, e eu já poderia ir embora, aqui está um sermão pronto. Não precisa nem de comentário. Você que está em casa, gostou do texto? Leia quantas vezes for necessário, viu? Então, por que ser batizado? Porque Jesus pediu que fôssemos batizados. Para quê? Para a remissão de nossos pecados. Para quê? Para vivermos então uma novidade de vida, para vivermos uma nova vida. Por que ser batizado? Porque o próprio Jesus deu exemplo de ser batizado. Estou falando com alguém que é melhor que Jesus? Ele foi batizado e aí começou o seu ministério, né? Base bíblica. Mateus, por exemplo, Mateus 3, 13 a 17, lá está escrito. Aqui no meu dispositivo, eu coloquei os textos aqui porque eu uso óculos, está escrito, eu vou ler para você. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizou Jesus. Amém? Quer um exemplo melhor porque você precisa ser batizado? Porque o próprio Jesus foi batizado. Ele deixa esse exemplo maravilhoso da sua justiça, o batismo. Por que ser batizado? Por que ser batizado? Porque o batismo é um ritual para os pecadores receberem a remissão dos pecados através de Jesus. Base bíblica, Atos, capítulo 2, verso 38. Atos 2, 38. Pedro vai responder ali, né? Arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para a remissão dos pecados. E agora olha que interessante isso aqui. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Então você pode ser talentoso, pode conhecer a Bíblia, ter boa oratória, tudo mais, mas sem o batismo, você não recebe o verdadeiro dom do Espírito Santo.
E o fruto do Espírito Santo é que vence os frutos da carne. Gálatas, capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, pregando sobre família, né? Eu sempre escorrego para o lado de família, né? Muitos se enganam em construir um lar sem a presença de Deus. Porque Deus é amor, e Ele olha para a moça e fala, eu te amo. A moça olha para o rapaz e fala, eu te amo. Mas Deus não está presente ali. É um amor com tempo. Caiu um dente, o cabelo caiu, barriga cresceu, começa. O amor verdadeiro é o amor onde Cristo está, porque o verdadeiro amor é o próprio Deus. E esse amor verdadeiro só vem através do Espírito Santo. Senão você está se enganando. Talvez eu esteja falando para casais que estão todos apaixonadinhos, estão se enganando, tá? Empurrando o problema para frente. Gálatas 5:2. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, por fim, o mais difícil, né? Domínio próprio. Sem o Espírito Santo, nós não temos o domínio próprio. Para ter esses dons, eu preciso ser batizado. Repito, para ter os dons de Gálatas, capítulo 5, verso 22, eu preciso ser batizado. Base bíblica, repito, Atos 2:38, arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aí Gálatas capítulo 5, verso 22. Amém. Amém. Muito bem. Gálatas, ele vai dizer, né, ainda contra essas coisas, não há lei. Não tem proibição contra essas coisas do Espírito. Verso 24 é interessante, né? Ele diz, e os que são de Cristo Jesus, fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que eu preciso ser fiel ao meu voto batismal? É bom de vez em quando, viu, Anselmo? Passar aqui, eu ia trazer, mas vai ficar longo o sermão, trazer o voto batismal. As promessas que nós fizemos no nosso batismo, ali é uma aliança. Eu vou, aqui como não tem zoom, né? Foca em mim aqui. A aliança é um casamento. E casamento não é para ser escondido, né? Marido que esconde a esposa que esconde o marido, tem alguma coisa errada, tem ou não tem? Então, o cristão que esconde Jesus, que Jesus não esconde você, ele é seu pai. Ele fala, eu te amo, ele demonstrou isso, ele morreu por você. Então tem alguma coisa errada se você quer esconder Jesus. O nome da minha esposa eu chamo ela sempre de Dona Vilma. Nós estamos longe, eu vi que ela estava postando fotos nossas no Instagram, deve estar com saudade, né, meu amor? Estou chegando em casa, tá? A gente não esconde. O tamanho da aliança, a gente não esconde. Olha lá, né? Então, se os casais começam a esconder, né, postando só foto sozinho e tal, tem alguma coisa errada. Por que não demonstrar para a sociedade, para todos, que você tem uma aliança com Jesus, se Ele é fiel na sua aliança? Por que você também não ser fiel ao seu voto batismal, que é o ato da aliança, é o ato que você está falando para todo mundo? Eu aceito, a partir de hoje, andar com Jesus. Agora, Jesus é santo, então eu preciso também me santificar. E eu vou agora sacrificar o meu velho eu, a minha cara, as minhas paixões, tudo para ser santo, tentar pelo menos ser qualificado para andar do seu lado. Por que você precisa ser fiel ao seu voto batismal? Olha bem para mim, igreja. Para entrar no reino do céu. Para entrar no reino de Deus. No primeiro tema, por que eu preciso aceitar Jesus? Porque somente através de Jesus é que você é salvo. Não há uma outra maneira de você ir para o céu. Se você não aceitar Jesus, acabou, não tem céu. Mas eu gostaria tanto de encontrar um ente querido, talvez a esposa que foi antes, o esposo, uma avó, um amigo,
a pessoa querida, eu quero reencontrar com ele no céu. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, não tem jeito. Agora, veja bem como que a Bíblia vai ampliando, né? Por que eu preciso ser fiel? Por que eu preciso ser fiel ao voto batismal? Para entrar no reino de Deus. Referência bíblica, João, capítulo 3, abra sua Bíblia, porque o tema é pesado. João 3, de 3 a 5. E quem respondeu? O próprio Jesus. Aí em João 3, 3, 5, Jesus respondeu. Olha o destaque. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Faz parte de um tema desse anterior aí. Ele está falando com quem? Com Nicodemos. Repito, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Não pode entrar no reino de Deus. E eu vou repetir de novo. Jesus respondeu. Não foi o Vanderlei, tá? Eu só estou lendo. Em verdade eu digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ir para o céu. Nicodemos também vai fazer a mesma pergunta que você fez agora aí na sua cabecinha. E aí Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Quem responde? E Jesus respondeu. Olha aí na sua Bíblia. E Jesus respondeu. E olha, a ênfase, né? Hoje, na oratória, quando você quer dar ênfase na mesma frase, você destaca ela impostando a voz. Se você está escrevendo, você põe em negrito. Naquela época era repetição. E Jesus respondeu, olha quantas vezes. Em verdade, de novo, em verdade, leram aí na Bíblia de vocês 2 vezes? Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água significa abandonar ali, ó, o velho homem com todo o seu passado de pecado. É o processo que você permite santificação através do Espírito Santo, onde o Espírito Santo é que vai te guiar, te limpar, fazer com que você produza bons frutos, nascer da água e do Espírito. Aquele que não luta para abandonar o velho homem, aquele que não permite que o Espírito Santo trabalhe, esse não vai produzir bons frutos. Logo, o seu batismo não tem sentido. Pode ser cortado, juntado e lançado fora. Lembra? Nós temos que estar ligado à figueira, que é Jesus, para dar bons frutos. E se você não der bons frutos, você será cortado, juntado e tocado fogo. Então nós já fizemos o voto batismal. Temos que continuar valorizando esse voto batismal. Se você quer ir para o céu, meu irmão e minha irmã, e tem vergonha de ser chamado de crente, somente aquele que crer e for batizado entra no reino do céu. Então, crer é ser crente. Crer é ser crente. Deus continua fiel à sua aliança com você, mas você corre o risco de se perder por não permanecer ligado a essa videira que é Jesus Cristo, valorizando os votos batismais ou se recusando a nascer de novo da água e do Espírito. Simbolicamente, o símbolo da aliança, o nascer de novo e o caminhar com Cristo. Por que ser batizado? Porque o batismo é um sinal da promessa de Deus para a nossa salvação. É um apelo para a santificação da mente. Comumente falada de coração, né? Base bíblica, 1 Pedro capítulo 3, 21. Ali nós vamos ver que o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. O batismo ali não é para lavar a graxa, a poeira, o barro aqui de União Bandeirantes, não, tá? Ali é para fazer uma limpeza do eu mental, é um apelo para que você tenha uma boa consciência em Deus, com Deus através de Jesus.
Então o batismo é um sinal da promessa de Deus de salvar quem? Salvar as nossas vidas. A fim do quê? A fim de manter esse sinal até o fim, nós temos que permanecer fiéis ao compromisso que nós fizemos a Deus. Eu confesso que depois que eu pregar esse sermão, eu vou ter que fazer uma revisão na minha vida em relação àquilo que eu fiz de compromisso no meu voto batismal. Talvez esteja falando para pessoas de outras denominações que também fizeram votos batismais e que olhando agora onde é que está os votos batismais da minha igreja que eu fiz, o compromisso que eu fiz, o que eu falei. Será que eu estou sendo fiel? Porque quando nós fomos batizados, nós prometemos viver o quê? Uma nova vida com Cristo Jesus. Prometemos nos afastar do pecado. Então não devemos apenas ficar pedindo para Deus manter a sua promessa de nos salvar, né? Senhor, me salva, Senhor, por que não fez isso? Senhor, por que não fez aquilo? E enquanto isso eu estou quebrando o compromisso que eu fiz com Ele. Eu estou quebrando o compromisso, eu quebro a aliança e eu exijo que Deus cumpra as bênçãos da aliança que Ele me prometeu. Assim como Cristo dedicou sua vida à salvação do mundo, nós, todos, e você que está em casa, temos a responsabilidade de compartilhar a promessa de vida eterna do reino de Deus com as outras pessoas, levando essa salvação às outras pessoas, né? Beneficiando esse mundo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, este texto é conhecido, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Amém? Indo para o final desse sermão, e lembrando que indo para o final desta série de sermões, e pedindo que Deus me manda já o próximo sermão, eu quero concluir dizendo, irmãos, que através dessas palavras de Jesus, nós podemos perceber o quão importante é o batismo. É muito importante o batismo. A promessa de Deus para toda a humanidade, o batismo. E nós devemos levar essa informação para todas as pessoas, como eu estou fazendo com você, que está assistindo esse vídeo agora. Eu não sei como e nem onde. Você pode deixar um like aí ou um dislike, pode fazer um comentário, pode fazer o que você quiser. Mas essa é uma verdade bíblica e não adianta você fugir, porque a partir de hoje você sabe da verdade e ela pode te libertar, mas ela pode também te condenar. Você não é mais inocente. Jesus ensinou que o batismo é uma cerimônia de justiça sagrada e definiu que aqueles que se recusam a ser batizados, quem não é batizado ainda na igreja, você que está em casa, aqueles que se recusam a ser batizados são aqueles que não se arrependem dos seus pecados e são aqueles que não creem, principalmente que o batismo é justiça divina. Agora, olha que interessante, de acordo com os ensinamentos de Jesus, somente todo aquele que faz a vontade de Deus pode entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 7, 21. Somente aquele que faz a vontade de Deus pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Agora, depois de tudo isso, eu indo para o final do sermão, através dessas palavras, nós podemos claramente ver que o batismo é a santa vontade de Deus para salvar a humanidade, para guiar essa humanidade até o reino de Deus. O batismo é a vontade de Deus para a sua vida. Se o batismo é a vontade de Deus para a sua vida, para te salvar e para te guiar para o reino dos céus, se você recusa ser batizado, é porque você não crê. E a Bíblia está dizendo que aquele que não faz a vontade do Pai não pode entrar no reino dos céus. Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer
e for batizado, será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. E eu sei, nós sabemos, você também sabe no seu íntimo, que você não quer ser condenado, né? Você não quer que a sua família seja condenada. Condenado ao quê? Ao laguinho de enxofre. O lago de fogo preparado para Satanás e para os seus anjos. Irmãos, nós pregamos sobre o céu, mas devemos lembrar que há também esse inferno. Que todos que se recusam a aceitar Jesus como Salvador e Senhor, todos que recusarem a ir para o céu, não tem um outro lugar. Você não vai ficar vagando por aí, você vai ser exterminado. Não só você, mas todos aqueles que rejeitarem a salvação. E eu sei que você não quer ser condenado. Eu sei que você não quer que a sua família seja condenada. E a pergunta, então, por que você quer continuar rejeitando a oferta de graça? Uma oferta dada, a oferta é do próprio Jesus Cristo para você. Por que você está rejeitando? Por que você está falando mais um pouquinho? Hoje não. Vamos deixar para outro dia. Conselho, meu irmão e minha irmã, é que se renda ao Senhor. Experimente o verdadeiro amor. Experimente a verdadeira felicidade. Experimente a verdadeira paz. Viva a verdadeira esperança que é dada por Ele, através do Espírito Santo, a cada um de nós. E você que já é batizado e está ainda vacilando, pare de vacilar. Pare de brincar com seus votos batismais. Volte para Deus. Por quê? Porque Ele te ama. Ele não quer que você se perca. E a todos nós, Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Eu vou, tá? Eu vou preparar lugar. Quando eu terminar, eu voltarei. Para quê? Para levar todos vocês. Para quê? Para que todos vocês estejam aonde eu estiver. Para quanto tempo? Para todo tempo. Amém? Jesus foi. E Ele voltará para buscar você e a sua família, para morar com Ele neste lugar maravilhoso, chamado céu. E depois retornaremos para essa terra. Quando nós olhamos os desenhos, quando nós olhamos as pinturas imaginárias dos grandes artistas, expressando o paraíso, ou quando nós olhamos através de Gênesis o paraíso, que vontade de estar lá. Eu tenho muita gente que eu quero ver. Eu quero sentar debaixo da árvore da vida, na beira daquele rio, e perguntar muitas coisas para os nossos autores da Bíblia. Quero conversar com Davi, quero conversar com Noé, quero bater um papo com ele ali, quero perguntar para Lázaro: Lázaro, e aí, como é que foi a sua morte? Mas eu quero conversar também, eu quero ver a minha netinha, que não teve oportunidade de nascer viva. Eu quero rever a minha vozinha, eu quero rever os meus tios, eu quero rever, talvez se eu for antes, reencontrar a minha esposa, a minha mãezinha está viva. Eu não sei se eu vou antes ou se ela vai, mas eu quero reencontrar, eu quero ver vocês lá. Você que está aí no YouTube do outro lado, você vai falar: cara, você está aqui, que bom, nós vamos sentar e nós vamos conversar lá, frente a frente, tete a tete. Eu quero ver você lá. Já pensou você fazendo assim: toca aqui, anjo, e ele, você que foi que cuidou de mim, Jesus, fala para nós aqui, aquele dia, Jesus, conta para mim, eu achei que estava tudo perdido, como é que funcionou? Conta para mim, eu quero isso. Então aceite Jesus. Gente, não tem como a gente negar, falar não para a bênção, falar não para o céu. Aceite Jesus como Salvador e Senhor, e mostre para todo mundo, através do batismo, que agora você tem uma aliança com o Deus Criador
Salvador, mantenedor do mundo. Amém? Amém. Vou me despedir de você que está em casa, meu irmão vai dar um play ali. Muito obrigado mais uma vez em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, imigrantes aqui de União Bandeirantes, Porto Velho. Sinto abraçado, que Deus lhe abençoe. Sempre tem uma Igreja Adventista perto de você. Venha nos fazer uma visita, aceite Jesus, venha fazer parte dessa família.